Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste, com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, você ouve uma síntese dos principais fatos do dia. Previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade, integrando a comunidade pela notícia. A apresentação, Paulo Camargo. 12 horas 31 minutos 10 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua T Alegrete AM, o Jornal da Cidade. Edição desta quarta-feira, 13 de maio de 2020. O tempo é instável. Temperatura de 17 graus na Praça Oswaldo Aranha. Umidade relativa do ar é de 82%. Pressão atmosférica em 1014 hectopascais. A lua é cheia e estamos no outono. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos saber de como fica a previsão do tempo para as próximas horas no estado do Rio, em todo o país. Quem traz a previsão do tempo para todo o país nesta quarta-feira, a Desirê Brande da Somar Meteorologia. O sistema frontal ainda mantém o céu carregado na região sul do Brasil, também em Mato Grosso do Sul, e hoje a chuva se espalha pelo estado de São Paulo. Devem ocorrer algumas pancadas também em Minas Gerais, no sul do estado e na região do Triângulo, mas de maneira bem localizada e passageira. A chuva continua pesada na região norte do Brasil e o Nordeste ainda recebe chuva ao longo de toda a sua costa, principalmente na faixa leste da Bahia, Sergipe e Alagoas, onde ainda serão registrados grandes acumulados de chuva, pelo menos até o final desta semana. No centro do país, por enquanto, o tempo segue seco. Quanto à temperatura, hoje a máxima fica em torno dos 22 graus em Porto Alegre, 24 em Campo Grande e 34 graus em Cuiabá. Em Palmas, no Tocantins e também em Teresina, a máxima fica em torno dos 32 graus. E Aracaju, hoje terá máxima de 28 graus. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Desirê Brande. Está aí a previsão do tempo para todo o país, atualizada pela Desirê Brande da Somar Meteorologia. Tempo instável, 17 graus de temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Obra de pavimentação da Daltro Filho é entregue à comunidade. Secretário de Infraestrutura divulga cronograma de obras a serem realizadas. Safra orizícola foi boa com ótima produtividade. Previsão de pouca chuva preocupa setor produtivo. Fonte do Regalado ganha sistema de iluminação. Comerciários de Alegrete estão se adaptando à realidade diante da pandemia. Apesar da crise, poucas demissões foram realizadas na cidade. Estas notícias você acompanha na edição desta quarta-feira, 13 de maio, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. Estamos na 20ª semana do ano. De janeiro a hoje já passaram 133 dias, faltam 233 para o fim do ano. Pensamento do dia para esta quarta-feira: ser negro não é ser descendente de escravos, é ser descendente de seres humanos que foram arbitrariamente escravizados por outros seres humanos.
Hoje é comemorado o Dia da Fraternidade Brasileira, Dia do Automóvel, Dia do Zootecnista e Dia da Abolição da Escravatura Negra no Brasil. Estamos no outono, a lua é cheia, 1014 hectopascais a pressão atmosférica, 82% a umidade relativa do ar, 17 graus a temperatura. Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade. Rede Vivo, é muita oferta. Tempero verde, maço, moranga, cabutiá inteira, o quilo, 1,19. Beterraba, caqui, chocolate branco, laranja, suco, quilo, 1,77. Maçã gala, maracujá azedo, melão espanhol, quilo, 13,68. Café Iguaçu em pó, 180 gramas, 7,95. Máscara tecido duplo, unidade, 13,99. Agulha bovina com osso resfriada, pedaço, quilo, 13,99. Paleta bovina com osso resfriada, pedaço, quilo, 16,90. Passe na Rede Vivo e aproveite. No Banrisul, continuamos buscando as melhores soluções para juntos superarmos esse momento. Por isso, o limite do seu Banricompras foi aumentado em 10%. Se você precisar, agora tem mais limite para comprar parcelado em até 12 vezes ou pré-datado para até 60 dias. O Banricompras não tem juros nem anuidade e o débito é direto na sua conta. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na Rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na Ferragem Vacevite tem variedade em ferramentas para atender a todo tipo de profissional. Telhas de aluzinco com até 12 metros e escadas extensivas em madeira e em alumínio. Marcas consagradas e com o menor preço é na Ferragem Vacevite. Venâncio Aires 85, telefone 3422 3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. Tempo instável no Alegrete, quarta-feira, 13 de maio, 12 horas 38 minutos, 12 segundos. Secretaria de Infraestrutura entregou ontem as obras de pavimentação da Rua Daltro Filho. Segundo o secretário Jeter Danzer de Souza, a obra era uma antiga demanda da comunidade. A administração municipal consegue, através dos esforços de todos os setores, estar, através de uma licitação, concluindo a pavimentação da Rua Daltro Filho. Ainda falta a parte de sinalização, que será feito em breve, mas já foi liberado o fluxo, e ontem foi feita a conclusão da obra. Em torno de R$680 mil, É importante que um dos problemas grandes que nós tínhamos naquela obra, além da questão da pavimentação, era a questão da drenagem. Então, através a prefeitura forneceu os bueiros, ali foi 100 bueiros de 80 e 100 bueiros de metro, um em cada lado daquela avenida ali, para que nós pudéssemos trazer nessa parte de drenagem até mais próximo, mais aonde empoçava aquela água ali quando vinha algumas enxurradas, a água ficava empoçada. Então foi feito esse serviço antes de colocar essa pavimentação asfáltica ali naquele local. Então era uma demanda antiga, era uma das vias que mais a nossa comunidade cobrava, em função até das peças, saídas para o interior, frigorífico, E graças a Deus, mais uma obra que a administração municipal conseguiu executar para melhorar as condições da nossa comunidade.
O secretário de Infraestrutura divulgou o cronograma de obras de pavimentação que serão realizadas por sua pasta, sendo algumas delas já liberadas para a empresa dar início. Nós estivemos reunidos nesta segunda-feira, na Secretaria de Infraestrutura, Planejamento, Finanças, Jurídico, com o prefeito, onde o prefeito deu autorização, né, ao setor, para que a empresa, que já foi a mesma empresa que fez a Doutor Filho, Controle Alegretense, prossiga agora com as outras obras, que é a pavimentação da Rua Barão Cerro Largo, né, lá de cada ponte, bem como a Rua Pastor Naulina na CP Tiraju, uma rua aqui onde passou a galeria e existia um calçamento em parceria com os moradores, então a administração tinha que deixar em condições. Também a Rua Travessa Alvorada, aqui, que é uma demanda da comunidade, a linha de ônibus aqui no bairro Canudo. Também ali na volta do CIEP, que é uma demanda antiga, que tinha sido retirado o pavimento naquele entorno ali, também será feito aquele serviço ali. Então esses serviços são recursos de R$970 mil da sessão onerosa, que nos próximos dias a empresa deverá estar iniciando esse novo contrato. Bem como, né, do ProTransporte, lote 12, a empresa deve estar retomando também no outro lado da Barão Cerro Largo, já Eduardo Pereira Ramos, né, acesso ao bairro Boa Vista. Também ali na Rua Fetila de Almeida, da Rua Colômbia, até lá no bairro Vila Grande, também aquele trecho ali, essas demandas do transporte, bem assim como concluindo o serviço lá no bairro Gamino também, que iniciou o serviço, e falta a parte de asfalto ainda. 12h40, 40 segundos. Segundo Jeter Danzer de Souza, ainda existem algumas obras que são oriundas de emendas parlamentares que o Executivo aguarda o trâmite legal para liberar a sua realização. Existe emenda parlamentar já, bairro aqui da Dr. Quintana, que já está sendo feito a parte de licitação, né, já veio com a confirmação. Também ontem foi encaminhado do bairro da Rua Joaquim Astrar. Né, nos próximos dias também já está vindo, está na Câmara de Vereadores também para aprovação da questão da rua ali do bairro Joaquim Astrar, lá da Ibiqui, que pega em Ibiqui e pega lá a Praça da Pasta. Tudo são emendas parlamentares e a Geral Vitorino, que a administração está providenciando a parte de documentação, tendo em vista que chegou a documentação da Caixa para a gente agilizar as licitações. O secretário de Infraestrutura também se reportou com relação às estradas do interior e pontes, onde equipes estão realizando trabalhos de manutenção e melhorias. Nós estamos trabalhando hoje nas estradas, em função até de tudo que aconteceu nas restrições de alguns serviços aqui na cidade. No mês de abril e maio, nós conseguimos fazer um intensivo nas pontes do interior do município. Nós tínhamos uma ponte aqui no Caiboaté, que era uma demanda antiga, ela foi recuperada, toda a ponte, está tranquilo. Passo dos Britos também já foi feita a recuperação na cabeceira da ponte. Também lá no Jacaquá nós estivemos trabalhando, bem como lá no corredor Gentil Carles. Então, a maioria das demandas que nós tínhamos de pontes e pontilhões, nós conseguimos, através de mutirões de diversos setores da infraestrutura, fazer esse serviço, né, e deixar essas pontes em condições. Sim, lógico que uma das... o tempo, falando em estrada, o tempo nos ajudou também, né, Jones? Que se pegasse um tempo chuvoso com as cargas, é difícil de conseguir manter. Ontem mesmo, antes, com a chuva, já veio água na estrada ali do estado, assim, meia-meia, já teve alguns problemas de alguns caminhões atolados, né, em função até da demanda da carga, de safra, ainda, né, e vamos começar agora a levar os insumos também, né? Mas nós estamos trabalhando, hoje nós temos uma equipe trabalhando ali na Querumana, tá, que vai entrar em direção à Cascata. Temos outra aqui na estrada do Silvestre também trabalhando, né? É mais ou menos o que a infraestrutura está trabalhando nesses locais. 12h44, 19 segundos, o tempo é instável, temperatura na casa dos 17 graus na Praça Oswaldo Aranha. Safra florícola foi boa e com ótima produtividade. A avaliação foi feita por Ivo Melo, diretor do IRGA, que salientou o auxílio do tempo que foi favorável para a cultura do arroz.
parece que até assim, estão fazendo uma brincadeira, o Homem Zé está fazendo brincadeira com a gente, né? Deixou assim, a gente com 3 meses quase sem chuva e agora, para querer retornar, parece que manda só de conta-gota, né? Então, não tem dúvida que é uma preocupação, mas eu acho que a gente sempre tem que olhar pelo lado positivo, né? Nós tivemos uma safra aí bem boa, com bastante produtividade, né? É aquilo que a gente já comentou outro dia, que a safra que tem seca e que tem estiagem seca é problema para culturas como milho e soja, ela sempre beneficia o arroz aqui nas nossas regiões arrozeiras do estado do Rio Grande do Sul, porque, né, dá menos nuvem, dá mais radiação solar. E como o arrozeiro normalmente ele tem a sua reserva hídrica para desenvolver a sua lavoura durante o verão, acaba tendo aquela velha máxima dos nossos colegas arrozeiros que o arroz quer água no pé e sol na cabeça, né? Então, por isso a gente teve uma safra bastante satisfatória em termos de produção, aquele pessoal que conseguiu fazer os manejos nas horas certas, nos momentos adequados, os bons manejos que são preconizados pelas instituições de pesquisa, né, nós conseguiram ter uma satisfatória produtividade aí. Então, vamos olhar por esse lado positivo. Se as barragens chegaram e estão secas, e os rios também ficaram aí com pouca disponibilidade hídrica, é porque, né, se utilizou para a gente poder ter uma safra satisfatória. 12h46, 24 segundos. Ivo Melo falou da preocupação do setor com relação às chuvas. Conforme disse, as previsões não são muito favoráveis, pois, segundo os técnicos da SOMAR, a previsão é de pouca chuva para o período. O problema daqui para frente, né, é quanto precisa chover ou quanto vai chover, e se isso que vai chover vai ser suficiente para encher barragem, né? Nós já tivemos aí a semana passada, o IRGA proporcionou uma live aí com o pessoal da SOMAR, da AgroSOMAR, em que as notícias não foram muito boas, mas como são previsões aí muito longas, né, de muito longe, a gente entende que isso ainda pode melhorar, pode chegar para ir para um lado mais tranquilo aí em relação a gente poder ter chuvas em quantidade suficiente para poder encher os barramentos aí e recuperar os níveis, inclusive, dos rios aí que estão bastante baixos, né? Na nossa região aqui a gente não tem problema, né, com os usos aí de abastecimento público, felizmente, né, como tem ocasionado essa estiagem em alguns outros lugares do nosso estado, né, mas a gente tem preocupação aí. Então, estamos aí torcendo, né, que as próximas chuvas não sejam só essas garoas aí, como essas desse início de semana aí, de segunda, terça e quarta, que em algum lugar a gente teve algumas precipitações um pouco mais representativas, mas em outros lugares, por exemplo, como Uruguaiana, muito pouca chuva, só uma garoa mesmo. Então, vamos ter que trabalhar aí e trabalhar um pouco também com fé, né, para que a gente possa ter uma crença, acreditar aí que o Homem Velho vai nos beneficiar. 12h48, 22 segundos. O diretor do Instituto Rio Grandense do Arroz disse da preocupação mundial com a segurança alimentar, onde o Brasil está sendo considerado o celeiro de grãos para alimentar o mundo. Eu acho que com essa situação que a gente está vivendo aí hoje, com a pandemia, né, Covid-19, etc., há uma preocupação de todos os países, de toda a comunidade global em relação a garantir a alimentação mínima, né, a segurança alimentar aí das nossas populações em todos os países do planeta. E isso é um grande desafio. E o Brasil, né, não sei, aí o pessoal deve ter visto aí, rolou nos grupos aí do WhatsApp, nas redes sociais, né, uma imagem dos navios de soja saindo do Brasil e indo para a China, né? E aí o comentário até de uma jornalista americana colocando que, né, o Brasil realmente está se tornando o celeiro do mundo, né? Então, em relação à soja, não há dúvida, hoje em dia a gente praticamente está suprindo a demanda de proteína vegetal para aqueles países lá do Sudeste Asiático.
E a gente enxerga que a gente tem potencial, claro, desde que chova e enche as barragens, a gente tenha bastante água, né? Mas isso é normal, são poucos anos que a gente não tem muita água para poder exercer e semear toda a nossa disponibilidade de áreas para arroz aí. Mas nós já chegamos a 1 milhão, quase 1.200.000 hectares de arroz aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E isso significa que a gente tem até potencial, talvez até para mais disso, né? Mas hoje, essa safra, nós fechamos aí com 935 mil hectares, praticamente 200 e poucos mil hectares a menos do que há 4 safras atrás, quando foi a maior área. Nós temos potencial para aumentar e existe uma discussão bem forte aí que está rodando aí nesses meios, que inclusive capitaneados pela FAO, né, que há um perigo aí de haver por causa da pandemia, por causa de todos os problemas econômicos que estão se criando aí a partir dos lockdown, dessas paradas, do afastamento social e tudo, a gente tem uma ameaça aí de ter pouca disponibilidade, principalmente de produtos básicos como arroz aí para alguns outros países. 12 horas 50 minutos com 54 segundos, temperatura de 17 graus. Na Praça Oswaldo Aranha, o tempo é instável nesta quarta-feira, 13 de maio. Rede Vivo de Supermercados oferece o Jornal da Cidade. Ponte do Regalado ganhou um novo sistema de iluminação, resolvendo um problema da comunidade que utilizava aquela via. Nathalie Lunardi, diretora do setor de iluminação, deu detalhes da obra realizada. Olha, a princípio ficou bom. A gente foi lá, agora segunda-feira os guris colocaram a quarta luminária, né? Nós colocamos 3 no lado esquerdo da ponte e aí agora os guris colocaram a quarta luminária bem no meio do vão, que é onde estava escuro, que era a última que faltava. Foram 4 luminárias LED de 100 watts e ficou bom ali. Ali a gente não tinha rede de baixa tensão, né? Foi preciso fazer uma extensão de rede, porque ali só tinha os postes de alta, né? Por isso que era precária a iluminação ali, porque em função de não ter a rede, né? Aí foi feita a extensão de rede, foi colocado o sistema já em tecnologia LED, que não precisa ficar depois fazendo manutenção, fechando a ponte para ir. E sem falar na qualidade, né? Aí o pessoal que transita a pé ali, que era uma solicitação dos moradores ali, que transitavam bastante, né? A pé dali da Vila Isabel, do bairro ali, da Vera Cruz, para Boa Vista, né? E vice-versa. Ficava ruim por causa do escuro, né? A sensação da insegurança das pessoas. 12 horas 52 minutos, 30 segundos. Nathalie Lunardi falou do trabalho de manutenção que continua e também das depredações no sistema de iluminação, onde o principal problema é com as empresas que estão instalando fibra ótica na cidade. Agora nós tivemos 2 casos, né? Ali na Praça Getúlio Vargas, que foram com os globinhos, né? Dois deles, né? Um do lado da banca ali, do lado na reta da prefeitura ali, naquele lado da praça. E aí outro pro outro lado inverso ali, do lado do monumento ali, do expedicionário. E aí, mas assim, ó, mais é a questão da comunicação, né? Do pessoal que está passando fibra nos locais. Até a população agora não tem cuidado mais do patrimônio público, a gente não tem tido problema, principalmente nas praças e parques, as coisas estão, né, mais tranquilas, já estavam antes da pandemia, né? A gente teve alguns eventos isolados, né, que não acredito que não representem, né, a maioria da população. A população vem cuidado do nosso patrimônio. Então são alguns fatos isolados. Não dá para dizer que não se cuida do nosso patrimônio, né? Ainda bem que a cultura das pessoas tem mudado muito. Esses dias ainda conversávamos a respeito dos chimarródromos, né? Que muitas pessoas diziam que iam ser estragados, que iam destruir, que não ia durar. Mas a cultura das pessoas já mudou, as coisas estão sendo preservadas. Mas mesmo em função da depredação, é em função das comunicações, né? Nós estamos ainda com muito problema com o pessoal que está instalando fibra ótica no município. Tá? Onde eles passam, eles deixam rastros, porque eles desconectam nossas luminárias, deixam a luminária acendendo e apagando, ou deixam o braço virado, é muito comum. Nós temos vários registros fotográficos, tem registros aqui no sistema das pessoas mesmo que nos ligam, né? Os munícipes ligam para cá e nos informam, olha, o pessoal da fibra estava
passando internet aqui, deixou ele desligado as luminárias. Então, esses relatos são bem comuns. Esse é um dos problemas que nós temos enfrentado atualmente. 12 horas 54 minutos, 49 segundos. Comerciários estão se adaptando à nova realidade diante da pandemia do coronavírus. Conforme a presidente do Sindicato dos Comerciários, Elaine Miller, estão ocorrendo negociações envolvendo a categoria. Complicada, como você diz, mas a gente vem enfrentando, né, dentro do possível. Agora a gente está fazendo bastante as reduções de horário, suspensão de contrato. Tá dentro, o pessoal está se adequando conforme a necessidade, né? Porque até teve bastante gente que suspendeu o contrato e já chamou de volta. Isso é uma notícia boa, né? Como você diz, dentro de tudo isso, né? O pessoal meio que se apavorou de início, assim, e aí logo que veio aquela medida 936, o pessoal suspendeu de imediato, que é aquela que o governo paga, né? Fica suspenso por 60 dias e o governo paga, e tem aquela outra que é a redução, que pode ser feita até em 90 dias, aí a redução ela é feita ou 25%, ou 50%, ou 60%, dependendo da necessidade da empresa, no caso, né? Para não ficar até muitos funcionários aglomerados também, né? Dentro da loja, muitos ficam parados, coisa e tal. Então, houve essas reduções, né? De contrato para que não haja, e até para que eles venham em horários diferentes, né? Tem uns que entram às 8h30, tem outros que entram às 9, tem outros que entram às 10, e assim vai indo. 12 horas 56 minutos, 49 segundos. Com relação às demissões, Elaine Miller afirmou que hoje elas não passam pelo sindicato, mas pelas informações recebidas, a situação está estável na cidade, com poucas rescisões. Fica meio aquém disso daí, em função de que agora, dessas novas medidas que vem tendo, a maioria já não passa mais pelo sindicato, né? Então a gente fica mais sabendo no conversar, que a gente conhece praticamente todos os comerciários, né? Claro que tem aqueles que vão, que são mercados, coisas assim, eles passam pelo sindicato, mas esses aí não houve, pelo contrário, né? Houve até admitir bastante gente, né? Em função de que deu um movimento bem grande, né? Farmácias até parece que ficou assim igual, não teve aumento, não teve diminuição, nada. Diminuiu quem era grupo de risco, né? Mas fora disso, não. Grupo de risco que são pessoas acima de 60 anos, são, mulheres grávidas, pessoas que têm problema de saúde, né? Pressão alta, diabetes, problema de respiratório. Esses aí, no caso, tem que ser suspensos os contratos, né? Não foram demitidos, mas a gente sabe que empresas grandes mesmo daqui teve, assim, ó, não tantos, mas dentro do possível teve, não tantos como a gente vê aí fora, né? Hoje mesmo, agora, daqui um pouco, tem reunião com a nossa federação e aí a gente fica sabendo nos arredores como é que acontece. Em Porto Alegre está muito, assim, de demissões em massa, né? Então, fica bem complicado. Graças a Deus, isso a gente não teve aqui de fechar empresas. Fechou uma pequena, mas eram duas funcionárias, não deu aquele, né, aquele pavor, assim, de fechar uma empresa grande, coisa, graças a Deus, para nós aqui não, né? Mas a gente sabe que nos arredores já teve, assim, por exemplo, lojas como Paquetá, Gaston, essas lojas, assim, que demitiram em massa, né? Foi muita gente mesmo, então isso aí, claro, no momento que a gente fica sabendo, dá uma preocupação bem grande, né? Mas acreditamos que consiga passar por essa situação, né? E a gente volte a economia a girar novamente, como, né? Estava difícil já estava muito difícil mesmo. 12 horas 59 minutos, 12 segundos. Estas foram as informações do Jornal da Cidade, edição desta quarta-feira, 13 de maio, sempre em nome da rede Vivo de Supermercados. Em instantes, eu trago as informações do Mensageiro Rural desta quarta-feira.
ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento. 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Rádio T Alegrete. Alegrete, Rio Grande do Sul.